Falar de Ogum é falar da história do Candomblé, é falar do próprio povo de Candomblé, justamente por toda a representatividade que Ogum tem na existência humana, na história do Candomblé e no culto dos orixás. Fala de Ogum é falar do guerreiro, do trabalhador, do caçador, daquelas pessoas que trabalham ligada à tecnologia, à invenção de novas coisas que favorecem e facilitam a própria existência humana. Seja muito bem-vindo ao canal Historiando Axé. Eu sou Tom Lorê e no vídeo de hoje vamos falar sobre o orixá Ogum. No aspecto histórico, Ogum seria o primeiro filho de Oduduá, o fundador da cidade de Leifé. Dentro do lado mítico, Ogum seria um dos os orixás que chegaram com a comitiva de Oduduá na criação do Aie. Ogum era um terrível guerreiro que brigava sem parar contra os reinos vizinhos. Conquistou muitos reinos, muitas cidades vizinhas e até chegar à cidade de Irê, onde deixou seu filho reinando. Apesar de ser um grande conquistador, por motivos ignorados, Ogum nunca pôde usar um AD ou uma coroa. Então sempre usou um diadema com reverência à sua situação como um Oniri, o senhor da cidade de Irê. E por usar esse diadema, esse Akoro, Ogum é chamado e conhecido como Alakoro, o senhor do Akoro. Ogum é um orixá único, mas em Grê ele é chamado de Ogum Medjeje Olodeire, ou seja, o senhor das 7 aldeias de Irê, as 7 aldeias em torno de Irê. Esse título faz reverência a Ogum tem 7 partes por conta das 7 aldeias que existiam em torno da cidade de Irê. E por esse motivo, o número 7 está intrinsecamente ligado ao Ogum e ao seu culto. Ogum é o orixá do ferro, da forja, o senhor dos ferreiros, ligado à agricultura por conta das ferramentas de ferro utilizadas para cuidar e arar a terra. Ogum, assim como Oxóssi, é o protetor dos caçadores. Antigamente se via inclusive a presença muito no ferro do Ogum de um arco e flecha como a base do próprio ferro, onde as demais ferramentas, que são símbolo de Ogum, estavam penduradas. Hoje se vê muito menos essa presença do arco e flecha no ferro de Ogum. E por conta de ser também um caçador e protetor dos caçadores, Ogum é também chamado de Okambiodé, aquele que nasceu primeiro caçador, o primeiro caçador nascido. Ogum é representado pelas franjas do Mariô, no qual se fala que é a própria roupa de Ogum, onde tem inclusive uma cantiga que fala Ogum Colachó, Ogum não tem roupa, Mariô achou Ogum. E o Ogum Colachó, Mariô achou Ogum, eu Ogum Colachó, Mariô achou Ogum. Ogum não tem roupa, o Mariô é a própria roupa de Ogum. Além da própria folha, né, do mariú, do igiopé, da palmeira, do dendezeiro, as folhas como o peregum, o acucu, abre caminho e vence demanda também são folhas ligadas diretamente ao culto de Ogum. E também é importante lembrar que o culto de Ogum, assim como o culto de Exu, também está sempre ligado às partes externas das casas, da residência, das cidades, das aldeias, dos locais que você vai entrar e Ogum está sempre no caminho como um protetor para proteger aquela comunidade, aquela cidade, aquele terreiro, aquele axé de quem passa, de quem entra e quem sai. E o próprio Mariô, que é símbolo de Ogum, a roupa de Ogum, também é colocado na porta e na entrada de todas as roças de candomblé, de axé, de terreiro, como uma proteção, dizendo que ali é um local protegido por Ogum, e aquele Mariô serve como um filtro de proteção, tanto das pessoas que entram, quanto das energias negativas que podem querer transitar no meio daquele ambiente. A importância de Ogum no candomblé, nas religiões de matriz africana, vem da quão antigo é o culto de Ogum, de estar ligado, por exemplo, como o primeiro filho de Oduduá, ligado à chegada de Oduduá e a fundação de Ileifé, nos itãs de criação do Aie, onde Ogum é um dos orixás que chegam na comitiva, né, de Oduduá, de Obatalá. Então, aonde você vai ver, dentro das religiões de matriz africana, Ogum tem lugar de culto e de destaque. Ogum é o orixá Siwaju, que logo depois de Exu é aquele que é cultuado, o Siwaju é aquele que vem na frente. Então, após cantar para Exu, após fazer os ritos de Exu específico, Ogum é aquele que vem normalmente sendo cultuado e seguido cantado, normalmente não, sempre cultuado em seguida, cantando, se louvando, rezando para Ogum. Quando você vai, por exemplo, ver um barco de Iaô, normalmente a primeira Iaô é de Ogum, que Ogum é aquele que vem na frente, aquele que abre o caminho,
No candomblé, Ogum tem 7 qualidades: Alabedé, Ogunjá, Ogumejê, Ogunirê, Ogum Alacuru, Ogum Mini e Ogum Arim. Mas isso não quer dizer que são somente essas 7 qualidades. Como eu falei no início desse vídeo, Ogum tem o número 7 ligado ao seu culto de maneira em geral. Então, as 7 principais qualidades vistas no candomblé são essas 7. Mas lembrando que existem mais de uma raiz de candomblé, inclusive de nação na Goiorubá, então você pode ver outras 7 qualidades com diferença de um ou de outro ligado ao próprio culto de Ogum. Como você, por exemplo, vê em Oió, a presença de Ogum Alabedé como senhor dos ferreiros e Ogum Olodé como o senhor dos caçadores. Alabedé, protetor dos ferreiros, dos forjadores, e Ogum Olodé como protetor dos caçadores. A sua saudação é Ogunye, que significa Ogum é vivo, Ogum é vida, ou às vezes o Iê pode ser traduzido como algo de interjeição, como um susto, ui, ai, por justamente se vê Ogum com aquele aspecto combativo mesmo nas suas danças, mesmo no seu culto. Então, como se fosse, ao ver-se Ogum, você estaria se assustando. Mas também se fala Ogunye, Ogum Aladameji, o senhor das duas espadas, Ogum Olodeire, Ogum Cambiodé, né, o primeiro caçador. São maneiras de louvar o orixá Ogum. Uma cantiga que eu acho muito bonita de Ogum, que reverencia justamente a história de Ogum com o fato de ter se ausentado de Irê para suas batalhas e por conta de reverência a ele mesmo, os habitantes de Irê estavam em silêncio e Ogum, né, acabou cortando, né, o Ori de todas as pessoas porque achou que era um desrespeito de o Onirê está chegando e ninguém deu a sua devida reverência, já que o próprio silêncio era a reverência que estava se fazendo dentro daquele culto para Ogum. E tem uma cantiga, porque eu acho interessante, porque eu aprendi candomblé no passado que toda cantiga tem um itã, uma explicação. E essa cantiga é justamente isso, que fala assim: Eu Ogum de arere, ire Ogunjá, alacuro de arere, ire Ogunjá, Ogum de arere, Ogum chegou, silêncio. Ire Ogunjá. Por Ire, Ogum está lutando, Ogum já, né? Ogum Ijá, Ogum está na guerra. E Alacuru deu, o senhor do Acuru chegou. Silêncio. Ogum está lutando por Ire. Então, antigamente se ouvia, eu aprendi muito com os ogãs antigos, me ensinarem cantigas. Ah, e essa cantiga quer dizer isso, com a história disso daqui. Aí, hoje em dia, eu analisando cantigas, traduções de cantigas, significado e relembrando de Itã, algo que hoje em dia muito pouco se vê falar dessa ligação do que significa cantiga. Não é só a tradução, mas o que ela está representando dentro do Itã, dentro do corpo mitológico daquele orixá. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falar de Ogum, a gente poderia estar falando aqui durante horas, mas eu espero ter conseguido resumir esse conteúdo, que Ogum Aladameji, Ogum Okambiodé, nos dê caminhos de sucesso, prosperidade, vitória e de vida longa. Que Ogum esteja presente na nossa vida, no nosso caminho, no nosso dia a dia, no nosso acordar, protegendo todos nós dos nossos inimigos visíveis e invisíveis. Bom, eu agradeço a companhia de vocês até aqui, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.